eu quando comecei aqui, quando eu entrei no Turf, o jogo prevalecia, o jogo era fundamental. E eu comecei dentro desse clima, os proprietários, a maioria tinha cavalo, e tinha que acertar o cavalo quando ele fosse ganhar. Então eu me lembro bem, até eu, meu cavalo mesmo, eu tive um cavalo que ele ganhou o perdedor aos 5 anos e ele corria só na raia seca. Eu estou aqui olhando agora me lembrando disso. E 25 dias depois eu escrevi no Páreo de Cima, ele era um azarão, obviamente, ele só corria na raia seca. E tinha chovido assim uns 3 dias antes, a raia estava meia úmida, macia, seca, eu não sabia como é que ela estava. Cara, eu entrei na raia, assim, ele corria o segundo páreo, antes do primeiro páreo eu entrei, enfiei a mão na areia para ver se a raia por baixo ela estava seca. E estava seca, o cavalo foi lá e ganhou, pagou R$14,50 por um. Agora, é interessante também dizer que, embora existisse o jogo, eu gostava muito de jogar animais meus estreantes, potros. É muito mais difícil. Agora, mandar um jockey puxar uma carreira, isso eu nunca fiz. Eu nunca pedi a jockey nenhum para puxar um cavalo. Agora, a gente acertar um cavalo estreante é mais difícil, mas era muito mais prazeroso. Olá, amigos! Estamos aqui para mais um Papo com Lopes. Essa semana eu tenho o prazer de receber o Dr. Leopoldo José Cury, figura que eu adoro aqui dentro do jockey. Antes mesmo de eu trabalhar aqui no jockey, quando eu ainda trabalhava no Raia Leve, sempre que eu procurava informação, ligava, ele sempre muito solícito, muito amigo de todo mundo, informa perfeitamente, explica, e é uma pessoa, além de um profissional fantástico, é uma pessoa maravilhosa que a gente gosta muito. É quase uma unanimidade. Ainda bem que não é unanimidade, porque unanimidade dizem que é burra, né, doutor Léo? E burra a gente não é, né? Doutor Léo, prazer receber o senhor aqui e contar um pouco dessa carreira aí, contar essas histórias que a gente, antes de começar o programa, a gente estava contando várias histórias maravilhosas aí, e a gente vai passar momentos agradáveis aqui, conhecendo um pouco mais do doutor Léo. Doutor Léo, muito boa tarde, obrigado pela sua presença. Fernando, prazer é meu. Esse papo com você já está famoso, todo mundo tem assistido, eu mesmo gosto muito. Agora deixa eu te pedir um favor, senhor não, né? Pelo amor de Deus. Senhor não, é? Eu já estou idoso, você me chama de senhor, me sinto cada vez mais... Pô, mas e o respeito, é o costume... Você, com tá bom. respeito, não precisa do senhor, pelo amor de Deus. Tá bom, vou me policiar. Um pouquinho coisa mais velha que você. É verdade. É porque é o costume, é o respeito. Eu tenho um amigo que ele falava assim, ó, se for, ele encomenda as coisas lá com a minha mãe faz doce salgado para fora, assim, se você continuar me chamando de senhor ano que vem, eu não vou fazer encomenda. Não, mas é chato mesmo. Mas pra gente não tem isso. Mas é o costume. Mas, Léo, assim, você está aqui no Turf há quantos anos? Olha, desde que eu me entendo por gente. Eu vou te falar uma coisa, a minha vida toda eu direcionei para o Turf e, adiantando um pouco, curiosamente, deve ter um mês mais ou menos, eu deitado na minha cama, sabe aquele momento que você faz uma reflexão da sua vida, né? Tudo que você fez, que você já passou. E eu fiquei assim pensando, o que eu teria feito da minha vida se eu não tivesse sido veterinário, treinador de cavalo, se não existisse o cavalo de corrida. Eu te juro para você, eu não tenho a menor noção do que eu faria na vida. É verdade. Porque eu desde pequeno era fanático por cavalo. Aqui na época do Jânio, que era proibido, a gente pulava o muro para ver corrida. E eu fui estudar veterinário por causa do cavalo de corrida. Sempre, embora me especializei em reprodução animal, eu trabalhei muito, montei uma clínica, trabalhei muito com reprodução, atendendo áreas, manga larga, campulina, quarto de milha e inglês. Mas sempre de olho na corrida de cavalo. Não só no cavalo de corrida, mas na corrida de cavalo. Eu sempre gostei. E eu tive a oportunidade de começar a participar de cocheira. Um dos primeiros trabalhos meus foi no Ara das Estrelas, como veterinário da reprodução. Aí passei a dar uma olhada aqui também na cocheira, e aí comecei a acompanhar treinamento e fui cada vez mais tornando... Se envolvendo com isso, né? Cada vez mais fascinante, e resolvi também participar, pelo menos mexer com os cavalos de minha propriedade. Comprei um, depois trouxe arrendado 2 do Sul, e eu vou discordar de algumas coisas, eu queria testar algumas outras coisas diferentes, fora do modelo habitual, e assim que eu comecei. E assim, você começou veterinário, aí e começou a mexer primeiramente só com seus cavalos. Isso. Até tirar a matrícula. Eu tinha a turma grande ali da Especial, né? O Beto, outros, né, que eram o irmão dele já falecido, o Elinho, o Sudelube,
o Sérgio, quer dizer, tinha uma sociedade lá, os cavalinhos eles foram comprando e os primeiros assim ficaram comigo. E ali eu cresci, fiz uma amizade grande com eles. Né? E essa amizade é até hoje, né? Porque o Beto é um irmão, né? O Beto é como um irmão. O Beto, eu tenho ele como um verdadeiro irmão mesmo. A gente tem um carinho grande um pelo outro, temos uma história vivida aqui dentro, muitas experiências boas, né? Outras não tão alegres, né? Mas é a vida, né? É o resumo da vida, né? A gente é uma hora uma coisa boa, uma hora uma coisa não dá certo, mas é uma amizade que foi se solidificando e hoje... Se fala muito, toda semana, várias vezes, agora com o negócio de WhatsApp é quase todo dia, então a gente troca muita informação. Eu tenho um carinho muito grande, carinho e respeito, né? Ele é um irmão mesmo. Quando ele esteve aqui, ele falou a mesma coisa, parece até que foi uma repetição, porque ele contou essas histórias todas. Mas, doutor Léo, a gente tem que ver o que aconteceu aqui, na pista aqui, então você deve ter um rosário de histórias aí para contar e a gente quer saber um pouco delas aí, assim, esses cavalos, quantos anos você está treinando? 20 anos, 25? Não, tem mais. Eu comecei assim, a mexer com treinamento em 82, com esses cavalinhos, 82, 83. Então, 34 anos. Tem uns fatos assim pitorescos na nossa vida, né? Durante praticamente 5 anos, eu resolvi ser treinador, né? Isso foi um choque na universidade, aqui no choque, todo mundo, poxa, mas você é veterinário, vai ser treinador? Eu falei, eu quero ser treinador, quero meu nome no programa, eu quero responder pelos cavalos que eu treino. E eu requeri matrícula, a comissão de corrida me negou. Me negou porque eles não encontraram no código de corridas, né, um instrumento para poder me dar a matrícula, embora existia o curso de treinadores e eu dava aula no curso. A parte de reprodução eu dava 2 aulas de ensino genital masculino e feminino dentro do curso de treinadores, mas eu mesmo não podia treinar. Aí, acho que foi em 85, 86, houve uma atualização do Código Nacional de Corridas e por minha causa, na época o Dr. Maurício de Andrade Ramos, junto com o Bertrand Kaufmann e outros que trabalharam em cima, mudaram o código, incluíram um item onde veterinário que tivesse 5 anos de atuação no hipódromo poderia requerer matrícula. Parece que hoje eles diminuíram para 3 anos. Aí eu requeri, ainda assim me indeferiram, que queriam que eu provasse de maneira inequívoca que eu era veterinário de 5 anos aqui no Jockey. Aí o Raul e o Valdir, do Lima, do Áreas das Estrelas, deram um documento. E então em 87 eu tirei a minha matrícula, em julho de 87 eu comecei a correr cavalos com meu nome. Em julho de 87, então são 30 anos. 30 anos de trabalho. Isso aí deve ter passado cavalo ruim, cavalo bom. Eu devo estar em torno das 1.500 vitórias. Em atividade, talvez eu seja o terceiro, estou atrás do Venâncio e do Guignoni em número de vitória. O Sampaio vem de boca aberta por fora. O Sampaio também tem um número... Já fez 1.000 há algum tempo. Tem um número considerável. Em 2007, eu fiz 1.000 vitórias, até nem sabia quem me chamou, foi o Urubatã, né? Pô, eu estava olhando lá, você já completou 1.000 vitórias, que eu anotava e depois parei de não anotar. Então os jockeys, na época, o presidente Aruleca, fizeram uma homenagem, me entregaram uma placa, foi bacana, fizeram um par em minha homenagem. Eu ia falar assim, você falou 2007, eu falei, peraí, eu trabalhava aqui no Jockey quando você foi homenageado, quando o Leca era o presidente, eu trabalhava aqui, eu me lembro dessa homenagem, mas já tinha passado isso, né? Já tinha passado. A vitória já tinha sido uns meses antes. Até não foi, o páreo não foi, a vitória não foi do meu cavalo, foi um páreo em minha homenagem. E de lá para cá, não sei mais quantas vitórias, talvez mais 200, 300. E eu tenho umas 300 ou 400 em nome de outros, né? Antes de tirar a matrícula, sim, claro, suspensa. Mas aí nesse meio aí a gente teve um monte de cavalo bom. Eu me lembro de 2 cavalos seus assim de supetão. Isso eu perguntei para você o nome, né? Porque eu sou um velho esclerosado, não lembro. É Ivory Sliu? Ivory Sliu é uma égua muito boa. Fez uma campanha assim espetacular, não, mas era uma égua que eu achava fantástica. Eu gostei do fato que na época para mim era diferente. Ela corria 1.300, 1.400, você levou ela a 2.000 metros, não foi? Foi. E ela fez uma campanha boa nessa distância de fundo. Inclusive, ela foi correr o Osaf e veio montar o jockey da Argentina, o pessoal do Verde Vale, não era o Verde Vale, lá de Cuiabá, de Blumenau. E
contrataram ele para montar os bichos, né? E a égua, rapaz, não entrou no boxe. Eles foram botar ela de ré aí, ela ficou nervosa, ela era um pouco chata. Ela era, não, isso eu tenho essa recordação. Foi retirada ela era... no OSAF. É brincadeira, né? É brincadeira. Mas ela teve um período, ela sangrava ela e a Plenty of Time Twin, que era uma Stormbird, eram, pô, duas pedigree maravilhosas. E ela chegou em sangramento, e na época eu tinha uma sessão em Belo Horizonte. Cheguei até lá em Belo Horizonte, 20 cavalos. Na década de 90 eu tinha muito cavalo, né? É porque eu disputei estatística, jogava 118. Teve um ano que eu perdi na última noite com 118 vitórias. E treinando aqui na Gávea. Então eu levei esses animais para lá, que eram hemorrágicos, para passar, para curar. Curava mesmo, lá era um espetáculo. Né? E o hipódromo como é que é o nome? Serra Verde, foi encerrado com o recorde da distância de 1000 metros da Everest Hill. Everest Hill? É, ela que foi, ganhou lá para 1000 metros na época, foi a recordista e encerrou com o recorde dela. Elas corriam muito, mas tinha problema de sangramento, né? Na época a gente não corria de Lasix aqui ainda. Não tinha o Lasix, né? E outro animal que eu me lembro, esse já é um... a gente já pode dizer que teve uma campanha muito boa, foi o Lauros. Foi, de todos os cavalos que eu cuidei, foi o melhor cavalo em termos de campanha. Em termos de campanha, né? Perdeu, ele apertou o Troianos aqui no Brasil. Ele ganhou a Taça de Ouro, ganhou o Jockey Club Brasileiro, ele ganhou 2 ou 3 Grupo 1, ele tem 3 segundos, ele só tem colocação, as derrotas dele foram todas em Grupo 1 e 2, e uma só num clássico na areia que ele corria menos. Eu fui segundo para o Troianos no ABCC, fui terceiro no Derby em São Paulo, ele ganhou a Taça de Ouro, ganhou 2 provas comuns. O Jockey Club Brasileiro, né? Ganhou o Jockey Club Brasileiro, que era a terceira Tríplice Coroa, na época era 3.000 metros. E ganhou o Conde Resberg, e foi segundo no Brasil, segundo no estado do Rio de Janeiro. Deram uma pregada nele na curva, deu um cavalo do Neuco J. Peçanha montando. Ele foi segundo, não sei se foi o Livernon, acho que foi o Livernon, né? É letra L também. Letra L também, né? Pode ser o Livernon. E de ponta a ponta. Pô, ele veio e não alcançou. Mas o Lauros era... Quem montava o Lauros geralmente era o Selavô. Rapaz, o Lauros, ele correu 12 vezes, montaram 7 jockeys diferentes. 7 jockeys diferentes? Ele estreou montando acho que foi o J. Pinto. Acho que foi. Depois, o pai de cima, o J. Pinto não pôde montar, montou o Pigmeu. De uma vitória, 1.300 na areia. Estreou 1.100 na areia, para de leilão, ganhou. Foi nesse 1.300, ganhou. Aí eu fui correr o Conde Resberg. Aí o Pigmeu barrou para montar o faixa do Santa Ana. Eu me lembro quem montou ali, acho que foi o Goncinha. Montou o Goncinha, montou o Juvenal, montou o J. Pinto, montou o Gabriel no Brasil. Montou o Selavô também. Montou o Lavô. Mas tem uma história engraçada com o Selavô, porque o Selavô... Triste. Engraçado não, é triste. O Lavô, naquela época, ele praticamente montava para mim, né? Muito para mim. Montava para os outros, ele foi para o Arás, porque na época eu ganhava muita corrida e ele ganhava muito para mim. E ele que vinha aqui trabalhar os cavalos, e o Lauros, ele galopava. O cavalo dava 2 voltas na raia grande aqui com ele, e trabalhava, ganhou a terceira prova Tríplice Coroa. E conhecia o Lauros como pouco. E quando ele ganhou, o Trans tinha um problema de casco. Ele veio na conta, ele dominou cabeça, pescoço e fez água. E o meu cavalo voltou por dentro. Voltou pescoço, cabeça, focinho, deu disco. Perdi de focinho. E ele desceu, dei um abraço nele, cumprimentei, né? Meio amargo. Meio amargo, né? Mas aí ele falou, olha, só ganhei porque eu sabia a força do teu cavalo. Quer dizer, eu queria jararaca para ela picar, né? Perdi o Brasil, o único Brasil que eu corri na minha vida, perdi porque... Foi o único Brasil? Eu nunca mais tive chance de ter um cavalo para competir lá, né? Agora, quer dizer, nessa última temporada, você tinha um cavalo com essa expectativa, né? Tinha. Eu acho que tecnicamente foi o melhor cavalo que eu já tive. Embora o Lauros tenha sido um cavalo fantástico, né? Tem 3 vitórias em grupo, 3 segundos em grupo 1. Mas esse cavalo, para mim... o nome do cavalo que a gente não falou? É o Energia Impact. Energia Impact. Como atleta, assim, acho talvez tenha sido o melhor cavalo que eu já tive nas mãos. Impressionante. Mas infelizmente ele se lesionou de tendão. Estão tentando aí, mas é ingrato. É um cavalo de altíssima performance, o cavalo corre muito e eu não estou assim, otimista não, Fernando. Sinceramente não estou. Mas por exemplo, você vai numa geração. Nessa geração você tirou
Outra potranca também muito boa, que acabou também se acidentando. Foi a Fagulha, né? Fagulha, né? A Fagulha é uma história linda porque ela é filha da Apto Sky, que era filha da Linares. É uma história que a Linares era uma égua do Beto, que o Dr. Marcos Tomanic tinha interesse nela, a criação dele, para poder manter a linhagem, e ele perguntou para o Beto se ele queria vender égua, até o Beto estava usando ela na reprodução. Falou, não, eu empresto ela para o senhor usa aí, cada ano o senhor tira um, eu tiro um outro, um ano eu, um ano o senhor. E acho que no primeiro ano ela abortou, perdeu, nasceu morto e tal. O Beto, não, o senhor fica de novo com ela aí. E acho que foi quando nasceu a Apto Sky. Aí o Beto veio, tirou, mas depois devolveu, enfim, ficaram nessa troca-troca. Detalhe, eles não se conheceram e não se conhecem pessoalmente até hoje. Até hoje? Até hoje. Impressionante. Já fizeram essas tratativas todas? Tem um respeito, um carinho mútuo. O Dr. Marco, eu adoro ele, pô, também muito amigo. E eles nunca se viram pessoalmente. É fantástico isso. Né? Não. Isso é o TUF, né? Não, mas isso é o TUF que faz. A gente tem por exemplo, amigos no WhatsApp, no Facebook, que você nunca nem viu. Não sabe. Você conversa com um cara praticamente todo dia. A gente tem um grupo no WhatsApp que é, os momentos de lazer, assim, então, conversa com essas pessoas. Eu vejo essas pessoas uma vez por ano, mas a gente conversa todo dia, entendeu? É muito essa parte, essa é uma parte boa dessa interação da internet, porque a internet ela criou um mundo paralelo que às vezes é meio complicado, mas é nocivo, né? É muito nocivo, que a gente está numa época muito difícil, as pessoas estão punitivas e estão muito mimizentas, entendeu? Então qualquer coisa é problema, estão problematizando tudo, então a gente tem que ter muito cuidado, mas é bom, essa parte é boa. Por exemplo, você vê, eles nunca se viram e são grandes amigos. Não. Aí ele chegou o ano passado e falou assim, ô Léo, tem uma potranca aqui que eu não vendi e vou mandar de presente para você e pro Beto. É uma filha do Molengão, potranca muito bonita, não sei o que, tá bom. Mandou a Fagulha. Muito bonita realmente, adorei a potranca. Molengão, ofereci na cocheira, pessoal, não tem muita gente, né? Pô, o Beto falou, Léo, eu não posso, estou sem condição, gostaria muito, mas no momento agora não dá. Vamos ver se mais na frente eu volto a ter uma parceria contigo. A gente sempre teve cavalo junto. Sim, né? Então, tá bom, vou ficar com ela aí. Fui ficando, né? E a potranca começou a trabalhar, o Beto veio aqui um dia e falou, cara, tu tá com uma outra exclusivista na mão, que eu iniciei a exclusivista. Eu falei, pô, não, Beto, menos, Indiana Pace. Ele falou, não, cara, essa potranca é máquina. Aí estrearam no meio dos machos, ela ganhou bem, ganhou com 5 corpos. Aí fui correr o Luiz Alves de Almeida. Fernando, na areia, 1.200, 5 potrancas só, 5. Para o vazio. Pô, é inacreditável, cara. Se lavou na égua do Anderson, entrando na variante, a égua deu uma acelerada, rapaz, ela entrou por dentro da minha, cara. Ela alcançou a minha no jarrete, ela estraçalhou o jarrete da minha potranca. Quebrou, ela chegou toda manca, ela teve que ser sacrificada lá. Teve que sacrificar, ali na raia. Quando eu fui lá, nossa, eu fiquei desesperado. A gente também lembra. Eu fiquei muito traumatizado ali. Ali foi, eu te falei que eu não me vi em outra profissão, fiz minha vida, até eu brinco com a Cláudia, quando eu morrer, você incinera meu corpo e joga minhas cinzas aqui na pista de areia. Vou botar junto com os outros Sol City. Eu falei com ela, joga mesmo, eu já falei com ela mesmo. Joga na pista de areia. Eu não me vi nunca fora disso aqui, eu não consigo ver o TUF fora da minha vida. Cara, foi a primeira e única vez na minha vida que deu vontade de ir embora, sumir. Eu tinha uns bichos em treinamento, em uma semana liquidei tudo. Fiquei arrasado. Falei, não é possível, é difícil você tirar uma potranca dessa qualidade. Ela era uma máquina de correr. Aí tira, acontece um negócio na desse. Na segunda corrida, papai de 5 éguas, você fala, pô, mas se fosse na grama, aí, naquela passagem, o bicho pulou. Não, na areia. Não se justifica. E se o jockey de trás fosse um jockey daquele, já está começando agora. Você lavou, rapaz. Ela deu uma acelerada, entrou por dentro da minha. Nossa. É muita fatalidade, é muita coisa que você fica sem até entender como é que acontece, mas acontece. Né? Gente, vamos dar uma paradinha, vamos tomar uma água, daqui a pouco a gente volta. Muito mais histórias com Leopoldo Cury. E olhando isso aqui, né, Hipódromo da Gávea, eu fiz minha vida aqui. Eu já combinei com a Cláudia, eu morrendo, minhas cinzas, quero que você jogue aqui na pista de areia. Continuar aqui depois de morto. Paraíso aqui, essa beleza. Bem, amigos, de volta aqui para a segunda parte do Papo com Lopes. Semana recebendo aqui o doutor Leopoldo José Cury. Léo,
A gente já contou algumas histórias aqui, mas quando o nosso simpático Luiz Alberto Rodrigues de Souza veio aqui, ele contou várias histórias suas. O programa foi praticamente sua homenagem. Eu achei também. Praticamente sua homenagem. Então vamos contar a história do Beto. Vamos contar a história do Beto, a passagem aí com o nosso Luiz Alberto Rodrigues de Souza, que é para o pessoal também ficar sabendo os bastidores do Beto, né? Uma pessoa que a gente tem no mais alto gabarito. O Beto tem N histórias, né? É um cara sensacional e o apelido dele era Beto Malandro pelo nível, né, de conhecimento que ele tinha. O malandro não era no mau sentido, não, né? O malandro era porque ele era conhecia muito, sabia muito, conhecia todos os cavalos da Gávea, a maioria era treinada aqui, então ele marcava tudo, via muito corrida, tinha uma noção de corrida fantástica. Sem o recurso de hoje. Hoje você tem, tá louco, a gente vê filme 10 vezes o Paro. 10 vezes o Paro. Eu olho o Paro dos meus bichos 2, 3, 4 vezes, ainda fico em dúvida em algumas coisas. Naquela época você tinha que ver ao vivo e a cores. Não tinha o replay. Uma delas, eu vou te contar, tinha uma época que eu estreava, eu gostava muito da carreira. Era uma potranca que eu tinha trazido do Sul, eu achava que ela poderia ganhar. E na época estreavam 2 éguas do Linneu, treinadas pelo Saraiva. O Paro dividiu. Eram 2 éguas alazãs, né? E eu falei, Beto, essas éguas do Linneu corre alguma coisa? Ele falou, Léo, tem 2 estreantes aí, eu não sei quem é quem. Uma é uma alazã que tem uma estrelinha branca e o pé esquerdo branco. A outra é uma alazã fechada. Essa que tem o pezinho branco estrelinha, corre pra burra, a outra não corre nada. Vamos ver qual é que tá no teu páreo. Tá bom, tô sentado com ele, a gente ficava aqui na social, aqui embaixo. Aí estão vindo as éguas do páreo, tá vindo lá, ele olhou e falou assim, estrelinha. A boa tá no teu páreo. Tá bom. Resultado, ela correu, ganhou, a minha foi segunda. A outra, ambas foram favoritas. A outra foi favorita e não foi na pedra. Ele era assim. Um dia eu tô indo embora com ele daqui, sábado de manhã. Aí ele falou, peraí. Eu falei, o que é? Eu vou marcar um cavalo aqui. Tô vendo os malandros chegarem aí, eles vão aprontar o cavalo. Esse cavalo, eles estão dando galope, não estão disputando, eles vão se atirar essa semana. Tô vendo que o cavalo veio na raia todo dia, vão aprontar, eles se esconderam atrás da pilaça e aprontaram o cavalo. O cavalo escorreu na segunda. Aí, conversando com ele, chegou na segunda, soube até o pai e falou assim, eles vão disputar, mas eles vão se ferrar. Eu falei, mas por quê? Esse cavalo aqui larga por fora, tá com esse aprendiz, ele tinha trabalhos, mais ou menos, e eu gostei da corrida dele, fiz um corridaço. O cavalo andou meio estorvado, ele chegou assim, uns 5 corpos do ganhador, ele adiantou uma barbaridade, Léo. O que ele melhorou depois dessa corrida, ele não vai perder. Ele larga por fora com a descarga do outro, ele não vai perder. E naquela época saiu o resultado no jornal, e eu saí, eu nem me lembro, eu fui ver o resultado no dia seguinte, fui pegar no Jornal Brasil, né? Saiu o resultado das corridas, fui lá ver, o cavalo que estava sempre dando pulo de 100, 200, fechou favorito, 250, entrou segundo. O cavalo que ele falou ganhou, deu 200 e tanto. Esse é o Beto Malandro. Tinha muitas histórias. É muita. E assim, eu estava conversando com ele, falei, pô, eu mesmo tinha história dele sem conhecê-lo. Imagina quem conhecia, né? Então Contou da Kate Five, né? Kate Five foi uma que a gente comprou lá no Cleme São Paulo. Ela estava 1 ano sem entrar na pedra. Eu não sei o que conseguiram fazer com a égua. Aí a égua chegou aqui, postando uma certa qualidade, corremos, ganhamos. Ele falou, eu nem me lembro quantas coisas a gente ganhou com ela. Mas teve um dia que eu trouxe ela, estava num páreo bom de égua. Aí eu estufei o peito e falei assim, se ela hoje não ganhar por 10 copos, vocês podem me chamar de Maricotinha. Que isso? Isso ali no paddock, Beto, Fernando, os amigos. Beto, pô, tá assim, tá valente assim? Eu falei, tô falando, se ela não ganhar por 10 copos, pode me chamar de Maricotinha. Afinal que ela ganhou por 9 copos e meio. Eu falei assim, olha, eu sou professor, 9,5 arredondo para 10. Ele falou, tá bom, tá perdoado. Tá perdoado, né? Essa égua foi sensacional, que nós estávamos lá no Cuiabá quando aconteceu aquela tragédia, né? E mais uma vez ela estava inscrita e ela foi picada, na segunda-feira ia embarcar para correr, no domingo à noite, ia embarcar para correr na segunda. Pô, ela e o outro cavalo meu foram picados por uma jararaca. Uma jararaca. Lá tinha muito. A gente achou uma jararaca dentro do box, ela toda inchada, tivemos que chamar a clínica lá do Cebolinha, entraram com soro antiofídeo e tal, salvamos os bichos. E houve a tragédia em seguida, acho que 2 dias depois. 2 dias depois. Foi na terça que foi a tragédia. Eu desci os bichos. E curiosamente, os 2 animais que ganharam primeiro,
que desceram foram os 2 picados pela jararaca. Eu até saí brincando, falei, alguém tem veneno de jararaca? Tem jararaca aí para vender, porque... Mas quando os seus cavalos lá em cima, aconteceu alguma coisa com algum deles? Não. Não, aconteceu com uma potranca, aconteceu o seguinte, nós ficamos com as cocheiras todas tomadas por lama, metade da porta, e quando baixou a água, nós tiramos as éguas principalmente, e tinha um cercado ali perto da pista, nós botamos as éguas ali. Então ficaram aí umas 20 ou 30 éguas, um espaço relativamente pequeno para aquele número de éguas, né? Mas era melhor do que ficar dentro d'água, dentro da lama, e a gente providenciando os caminhões para trazer para Gávea esses animais. Quando chegou aqui, me apareceu manca do pé com o boleto inchado. Quando eu fui radiografar, tinha quebrado o boleto do pé. Essa encerrei a campanha, mas foi só. Não sei se foi. Deve ter sido ali, elas brigavam muito. Uma dava coice na outra, muita égua, uma mordia, partia para cima da outra. Isso, disputa de espaço ali, né? Exatamente, mas foi um sufoco danado. Aquilo ali foi uma tragédia. Eu fui lá também, tipo, uma semana, uns 15 dias antes também de acontecer. Foi muito traumático e eu não gosto nem de lembrar. Eu vivi bem aquilo, eu estava lá, fui o último a sair, eu que cuidei de embarque dos cavalos. Aliás, diga-se de passagem, os nossos colegas sem treinamento foram sensacionais, né? E o Paulo Nania também foi fundamental, ele com as máquinas foi lá, limpou a estrada para que os caminhões pudessem chegar e tirar os cavalos. E o sem treinamento nos colocaram à disposição os seus caminhões. Nós tínhamos uma faixa ali ao todo de 150 cavalos em todos os treinadores. Eu sei que comecei a transportá-los sábado de manhã, quando sábado de tarde eu tinha acabado, embarquei os últimos cavalos. Uma coisa lamentável, né? E foi uma... Agora, perdemos ali ao todo, entre os treinadores, 12 cavalos, eu acho, 12, em torno de 12, que morreram, sumiram. Sumiram, A Juliana mesmo teve um cavalo que sumiu. A Juliana perdeu o empregado. Eu perdi o filho do meu radiador. Foi muito traumático. Vamos falar de coisas mais... Vamos falar de... passado, isso aí. Vamos falar de coisa boa. Tem uma égua, que você me falou antes, que você gostou muito também. É Bainha? A Bainha foi uma que eu comprei no sul. Essa égua talvez tenha sido o meu animal assim, mais chegado, talvez tenha mais me promovido. Foi uma égua comum que estreou ganhando assim 1.000 metros e eu acabei correndo 3.200 com ela, né? Eu corri aquele Marciano de Aguiar Moreira, grupo 2, primeira turma de éguas, simplesmente, ela foi quinto ali, simplesmente foi ganho pela Paris Queen e segunda Cisplatine, acho que foi isso, a Cisplatine ganhou, não, a Paris Queen e a Cisplatine, elas não eram as melhores éguas, não, eram os melhores animais da época, jogavam dos machos, né? Naquela época, ela é um fenômeno. E eu me lembro que quarto foi uma égua do Santa Ana, que montou o Ricardinho, agora me falha o nome, que ele chegou depois lá na represagem e falou para mim, cara, eu me desdobrei para tomar o 4º lugar da tua égua. E eu brinco sempre porque foi uma ousadia, né? Mas ela correu muito bem. Eu corri aqueles 3.200 metros com ela, foi o terceiro. Derby Clube, né? Derby Clube, na época era 3.200 e ganhou aquele cavalo gourmet, né? Que vinha título do Rei da Raia Paulista, tinha ganho os 3 e pouco lá em São Paulo, 3.500, 3.000. Ganhou o Brasil também, gourmet, não foi? O gourmet ganhou o Grande Prêmio Brasil Juvenal. Isso até é uma história que do Ipiranga. Então, até a história que o Paulo Gama conta, que a maionese... o gourmet com certeza ganhou o Grande Prêmio Brasil Juvenal. Veio com o título de Rei da Raia Paulista, ele ganhou, e ela entrou terceira nesse para ponteou, passou aqui, na primeira, que eu falei pro Lavô, toma a ponta, tira assim uns 10 corpos e agarra ela, deixa ela florear. Porque ela não existe, eles vão bobear. E ela está hiper preparada. Se ela entrar na reta com essa vantagem, ela vai dar um susto nele. E ela passou aqui com uns 10 corpos, todo mundo aplaudindo. De deboche, né? Deboche, legal. E ela 6 e 7, 10 e 15. Então, reta oposta, quando entrou a reta, tinha aquela vantagem, rapaz. Ela passou aqui terceiro. Foi apanhar ela lá na curva, Fernando. Vim com ela agarrado, estava começando a treinar. Mas... E ela era minha, quando eu passei aqui, entrei, o Jockey Clube todo aplaudiu, cara. Aquilo foi muito emocionante. Que égua sensacional. Ela ganhou 6 corridas. São essas histórias que você vai lembrar, não é? É óbvio que você ter 200 cavalos de grupo 1, um monte de cavalos ganhando grupo 1. Não, e ela correu na frente nesse dia, e a transmissão é do Oscar Vareda.
Eu me lembro, eu me delicio com a transmissão. Só a transmissão para mim foi a glória, porque ele transmitiu assim, contorna a curva de chegar de dentro na reta final, Bahia ainda é ponteira, ele falava assim, né? Bahia ainda é ponteira, Paris Queen e Cisplatina avançam por fora. Eu falei, porra, é a glória. Paris Queen e Cisplatina avançam para cima da Bahia, Bahia ainda é ponteira. Eu falei, pô, isso é o máximo. É porque elas passaram por ela. Não era só, como você falou, não eram só as melhores éguas, né? Elas eram os melhores animais do país. São Paulo fortíssimo, ela corria muito. Mas esses cavalos assim, tem cavalos que são marcantes na nossa vida, né? Por exemplo, você me contou uma história também, aquela do galo. Essa é sensacional. Eu começando a treinar aqui, e quando eu comecei eu fui para a cocheira do Severino Câmara, né? Eu não tinha cocheira, então ele tinha poucos cavalos e eu coloquei os cavalos na cocheira dele e pagava trato a ele, mas eu treinava, né? Corria o nome dele, a comissão era dele. E o Joel também fez a mesma coisa. Quem treinava os cavalos do Joel Redensky era o Jorge Garcia. Lembra um freio que montava aí? Sim, sim, do Grande Prêmio Brasil. Não, esse é outro. Não é o de São Paulo, não. É o daqui. O daqui. É o Jorge Garcia. E ele tinha um cavalo chamado Carieiro. Esse cavalo, ele correu forçando o turno, e o cavalo foi o último, e teve hemorragia. Ele falou, pô, esse cavalo sangrou, me dá uma ajuda aqui, faz um tratamento para mim e tal. Aí eu fiz. Prescrevi um tratamento para ele, tratamos o cavalo voltou. E ele escreveu o cavalo, escreveu no páreo da turma. E ele era até um dos favoritos, né? Um páreo bom. E, rapaz, ele largou, tomou a ponta e ganhou por meia raia. Pô, foi até bacana, né? Aí a gente entrava por aquela portinha do lado, né? Não tinha o Inecico. Então abria aquela portinha. E tirava aí o Joel estava lá com a ex-esposa dele. Eu comecei a namorar com a Cláudia, estava com a Cláudia. Vamos lá, faço questão que você tire foto comigo, vamos lá, tá bom, vamos embora, né? Quando a gente está ali na seringa, já entrando na raia, ele tinha um sócio, né, desse cavalo, que estava na Profissionais com umas 40 pessoas. trouxe, acho que ele era de Realengo, trouxe o Realengo todo para cá. Rapaz, eu já na raia com o cavalo, com o Joel, e aquela caravana de pessoas entrando, passando aqui para a social para entrar. Aí a social toda começou, e tal. E a gente tirando foto, pô, com a vergonha, Cláudio do céu, olha a vaia. E a gente lá na pontinha esquerda, né, pô, com a vergonha danada, o que eu estou fazendo, não tem nada com isso. Aí ele começou a gritar, Alibaba e os 40! Alibaba e os 40, eu falei, meu Deus do céu, olha onde é que eu fui me meter, rapaz. Mas o Carreiro, a história dele não parou não parou na raia. Aí assim, ele é um cavalo que caminhava dentro do boxe para burro, né? Galopava. Aí nós arrumamos um galinho. Agora, isso é uma pergunta técnica, agora de leigo mesmo. Tem uma explicação para isso? É nervoso, né? Nervoso? Você fica nervoso. Tem cavalo que fica dançando, né? Fica balançando na porta, outros ficam caminhando. Você tem uns recursos, você bota em boxe com janela, né? Um fica vendo o outro, assim. Só que macho é meio complicado. Agora, como já estou mais acostumado, até não. Mas quando tinha a semana do Grande Prêmio Brasil, que a gente ficava fazendo marcação ali atrás, a marcação era em pé. Então eu ficava nervoso. Então eu ficava mexendo de um lado para o outro, que nem o João Bobo. Agora você falou que é nervoso, então eu já entendi o que era. Agora, como agora eu já tô mais acostumado com as câmeras, eu fico parado. Cascudo. Mas eu ficava assim, ó. As pessoas falam, cara, o que você tem? Não, mas isso aí é impressionante. Um parênteses, eu quando comecei a dar aula, eu tive a oportunidade de fazer um curso na Marinha. A Marinha tem um curso espetacular, só que eu fiz o expedito de uma semana de técnicas de ensino. Rapaz, tem tanta coisa bacana, tanta coisa, assim, comportamental, né, que é sensacional. A postura do professor, ele tem que ter cuidado para não ficar, por exemplo, com o apontador mexendo, girando, a gente fica girando, falando e girando, você está desviando a atenção da pessoa para aquilo. Para aquilo ali, você, mão no bolso, você tem que estar com uma postura certa, procurando olhar para toda a plateia. Tem uma série de coisas, né? Comportamento, tem aquele aluno que quer te derrubar, está sempre fazendo umas perguntas capciosas, você tem recursos para você se defender, é bacana pra caramba. Agora voltemos ao Carreiro. Então ele caminhava para burro, né? E nós arrumamos um galinho garnizé, bonitinho, todo pintadinho, uma gracinha o galinho. Botamos com ele lá, aí ele parou, ficava olhando pro galinho para ele, falou, pô, já vai dar certo esse troço, legal. Aí passamos lá de tarde, o cavalo olhava, quieto, o galinho também olhando para ele, ciscando ali. E eu sempre que eu voltava da faculdade, todo dia eu passava na cocheira para dar uma olhada nos cavalos. Esse dia eu voltei, já estava de noite, 7, 8 horas da noite. Quando entrei na cocheira, fui ver os meus, mas eu vi aquele barulho. Cloc, 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 cloc. Eu falei, pô, o cavalo
cavalo tá caminhando. Adiantou nada o galo. O cavalo tá caminhando. Aí, pô, ele ficava com as portas fechadas, eu fui abrindo a porta devagarzinho assim e acendi a luz. Quando eu olhei, cara, eu dei uma gargalhada. O carreiro tava caminhando e o galinho andando atrás dele, cara. Ou seja, ele ensinou o galo a caminhar. Tá aquele baita de um cavalão, aquele galinho pequenininho andando atrás dele. Já tinha um buraco, um trilho assim, porra, não é possível. Foi muito engraçado, cara. É aquela velha história, né? Mente superior domina a mente inferior, né? Pô, não dá, rapaz, que coisa. Muito boa. Então, Léo, a gente tá. Nós estamos aí na semana que o Ricardinho pode igualar aí o recorde mundial de vitórias. E ele já deve ter montado muito para você. Ele brinca mesmo. Sempre parabenizo ele e tal. Pô, o senhor também tem uma participação. Eu falei, tem nada. Como é que não? Ganhei muita corrida. Eu mesmo, na época da Macedo mesmo, gostava muito dele, show de brincadeira. Show de brincadeira. Muito cavalo, ganhou muita corrida. Você teve muito cavalo, brincadeira, depois o brincadeira ficou com a Cláudia. Ficou com a Cláudia. Fez toda a campanha assim com a Cláudia, mas ele começou comigo aqui, né? Mas ele teve. Mas aí o Ricardo o senhor tem um respeito, essa admiração por ele, né? Ele O Macedo tinha um cavalo chamado Arcachon, cavalo bom, corremos até a milha internacional com ele. E eu montava muito polete. E o cavalo não era ligeiro, assim, era um cavalo de correr ali na corrida, de quarto, terceiro, já vinha demais para nós entrar reta e cavalo bom, o cavalo ganhou algumas corridas. E um dia o polete estava suspenso, nós montou o Ricardinho o cavalo. Aí fomos dar ordem lá, o Macedo falou isso para ele, ô Ricardo, vê lá, o Ricardo adorava ir pra frente. Né? Aí, pô, você corre ele na corrida ali, de mais pra mais, ele é um cavalo que não é ligeiro e tal. Foi dar a partida. Na ponta, Arcachon. Falou pra mim, pô, lá vai o Ricardinho. E na frente, um corpo, contornou, um corpo, a cachorrada vindo, ele um corpo, meio corpo, ganhou. Disco, pô. Aí tá vindo aqui, né? Aquele jeito dele assim. Ele falou, doutor Macedo, ele não é ligeiro, mas eu sou. Macedo morreu de rir, para falar o quê, cara? Não tem. Primeiro ele. Primeiro ele. Quem corre na frente bebe água limpa, né? Não tem. Rapaz, tem um episódio com ele também, assim, até chato. Um cavalo que era meu não, era do Beto e do Cláudio, o Radisson, a gente comprou do Aragão, pai do Janinho. E o cavalo, eles compravam muito no Creme naquela época, a gente ganhava muita corrida, comprava cavalo, pô, metia nos Creme, tu via muita enturmação, tinha cavalo que tinha direito a paro de soma-ganha, tinha aqueles paros, né? Então você pegava um cavalo, às vezes descia 5 turmas. Pô, eles eram, Beto, né? Sensacional. Então ele conhecia bem isso, estava sempre comprando um cavalinho bom. Comprou esse cavalo vai ser interessante. O cavalo chegou na cocheira, tinha com ele na grama, um Creme na grama, chegou, tudo, falei, Beto do céu, radiografei, ele tinha lesão nos 2 boletos e nos 2 joelhos. Falei, Beto, ele está quebrado nas 4 articulações, ele é o caminho da raça que eu falei, não. O cara está correu na grama. Espera aí, vamos tentar dar uma arrumada nele, deixa eu dar uma infiltrada nele e tal, tá bom. Aí infiltrei ele, voltou, e ele, não sei se foi na primeira ou na segunda corrida de reaparecimento, montou o Ricardinho. Foi dada a partida, o carro tropeçou, foi no chão, o Ricardinho caiu, quebrou a clavícula. Nossa. Esse carro depois ganhou 3 seguidas, firmou, depois dessa queda, ele firmou mesmo, foi um carro bom. Ganhou 3 corridas seguidas. E o Ricardinho caiu, quebrou a clavícula no cavalo. Eu parei só o melhor jockey do mundo. Que coisa chata. Mas cavalos do ofício, né? Não tem muito. A gente não tem como escapar nisso. Aí tá. Ele é um cara que. Profissional exemplar, sensacional. Não, um cara que. Olha, eu me peguei ontem escrevendo um texto. Escrevi várias coisas sobre o Ricardinho, já li. Eu posso dizer tranquilo, porque na época o meu ídolo era o Juvenal. Não era o Ricardo. O Ricardo é um cara que você aprende a gostar, aprende a admirar. Eu ontem me peguei emocionado, falei, cara, eu vou ver esse cara bater, eu vou ver esse cara igualar o recorde mundial, ao vivo e a cores. Porque esse cara venceu um câncer. Esse cara venceu, várias fraturas e pô, o cara foi montar na Argentina, o cara saiu do país dele, porque ele tinha um objetivo de buscar, e sabe que lá tem corrida todo dia, então o cara foi atrás do que é melhor para ele. Sabe, pô, eu nunca me peguei emocionado pensando nisso, e ontem eu quase que eu chorei pensando nisso, eu falei, peraí. Então Ricardinho, rapaz, a gente trabalhava aqui, chegava um treinador de um cavalo que fosse, pô, Ricardinho, dá para trabalhar um cavalo para mim? Ele leva o relógio assim, 5 para 9, dá, ou 10 para 9, tô entrando na raia, vou sair, dá assim, dá.
Ele voltava rápido para montar o cavalo do cara. Mas ele não dizia não para ninguém. Não por nada. 9 horas da manhã ele estava ainda disponível para qualquer um que Não por nada ele está onde está, né? Não é à toa, né? Isso aí não. Isso aí, lógico, junta tudo, talento, seriedade com o profissionalismo que ele tem. E dedicação, né? Não tem coisa. Você eu não vi o que ele assinou, ele monta domingo, segunda. Monta domingo e segunda. Faltam 3 vitórias, ele assinou 8 pares para domingo e 6 para segunda. Ele ainda monta lá na Argentina. É bom que ele ganhasse mais uma ou duas. Eu acho que ele vai ganhar. Pelas informações, ele tem mais um páreo que ele tem muita chance para ganhar lá, para chegar aqui faltando 2 vitórias. O agente dele foi o André Cunha, né? Então a gente já fica meio... Mentira, André Cunha foi um ótimo agente aí, assinou 14 mas é complicado, né? Nós estamos comentando no almoço agora, todo mundo quer torce, mas não é um negócio fácil. Não é um negócio fácil. Tem os outros, você não vai... Claro. Pode, né? Isso não existe, você facilitar a vitória. Não, facilitar não tem nada. Tem que montando melhor. Ganhar montando melhor e coisa, é isso. A gente sabe agora. TX para ganhar 2 ou ganhar 3 é complicado. Pode não ser uma tarefa muito fácil. E pode também, assim, faltando 2, ele montou os 2 primeiros páreos, já não monta mais. Os outros 12 páreos ele não vai montar mais. Sabe que ele vai ser substituído, porque ele vai igualar o recorde aqui, vai se tornar recordista mundial junto com o Beis aqui e vai bater ele na Argentina, que é para agradar os 2 principais palcos da carreira dele. Tá certo. Fez a vida dele nesses 2 palcos. Isso aí. Gente, tive o prazer aqui de passar momentos agradabilíssimos com o meu amigo Leopoldo José Cury, e não é senhor, hein? Vê lá, hein? E foi um prazer enorme, espero que vocês tenham gostado. E, doutor Léo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Falar desses assuntos, falar de TUF é sempre um prazer, né? É muito bom. Então, super agradável. Gente, semana que vem a gente está de volta aí, um Papo com Lopes. Um abraço.